E aí, pessoas, beleza? Mais uma mini aula do Matemática Leve. Hoje eu trago um problema que uma aluna me solicitou há um tempo atrás sobre multiplicadores de Lagrange. Os multiplicadores de Lagrange são úteis na solução de problemas de otimização. Hoje, então, resolveremos um problema por esta técnica e pela técnica tradicional. Assim, tu escolhe qual que é melhor para ti. O problema que eu escolhi para resolver é um problema clássico que aparece em todas as avaliações de tudo que é universidade quando estuda multiplicador de Lagrange ou problemas de otimização. Diz assim: um granjeiro dispõe de um crédito de tela de arame em uma cooperativa e resolve construir num terreno plano uma gaiola em forma de caixa retangular, em que apenas as paredes laterais e o teto serão de tela. Usando o multiplicador de Lagrange, determine as dimensões da gaiola de maior volume que poderá ser construída. Ora, a gente sabe que até a gaiola é em forma retangular. Então, eu não sei as dimensões. Vou dizer que esse aqui é Y, esse aqui é X e a altura é Z. Até pode ser que uma dessas dimensões seja igual à outra, mas a gente não sabe de antemão. A gente sabe que a gente quer maximizar o volume, ó, o maior volume. Então, o nosso volume é base, área da base, vezes a altura. Então, é x vezes y vezes z. Aí eu tenho os metros quadrados da superfície. Então, primeiro, que tem que dar 48 metros quadrados. E qual a superfície que eu tenho? Eu tenho teto, eu não tenho chão. Então, a área do teto é x vezes y. As laterais, eu tenho x vezes z na frente e x vezes z atrás. Então, 2 vezes x vezes z. E a frente e o fundo é y vezes z. Eu tenho 2 vezes y vezes z. Toda essa superfície tem que me dar 48 metros quadrados. Ora, num problema de otimização de Lagrange, a função que eu quero maximizar tem que ser proporcional à restrição que eu tenho. E a restrição são os 48 metros quadrados de tela que eu tenho. Então, isso significa que a taxa de variação da função que eu quero maximizar em relação a x é proporcional à taxa de variação, vou chamar de g de gaiola. A derivada, taxa de variação da gaiola, da área da superfície da gaiola, em relação a x. Ó, vou chamar essa função aqui, ó, então, ó, se eu passasse o 48 para lá de cá, de g, de x, y e z. Só para tu te organizar aí na tua mente. Ainda, a taxa de variação do volume em relação a y, tem que ser proporcional à taxa de variação da superfície da gaiola em relação a y. E a taxa de variação do volume em relação a z tem que ser proporcional à variação da superfície da gaiola em relação a z. Ora, quem é a derivada de v em relação a x? É derivar isso aqui em relação a x. YZ igual a lambda derivada do g em relação a x. Ó, vou derivar isso aqui em relação a x. Esse cara aqui em relação a x, y. Esse cara aqui em relação a x, 2z. Esse cara aqui em relação a x, rosca. Depois, derivada do v em relação a y, xz. É proporcional derivada do g em relação a y. Aqui vai ficar x. Aqui, derivada desse em relação a y é 0. E esse vai ficar 2z. Depois, derivada do v em relação a z, xy, igual a lambda, derivada do g em relação a z. Ó. Esse em relação a z é nada, esse em relação a z é 2x, e esse em relação a z é 2y. Percebam que nós temos 3 equações, mas 4 incógnitas. Eu tenho que eu não sei o x, o y, o z e o lambda, que é a constante de proporcionalidade. Mas eu tenho uma quarta equação, que é essa aqui, ó, que é a minha restrição. Então, de posse de 4 equações, eu sou capaz, 4 equações e 4 incógnitas, de determinar o valor dessas incógnitas. Percebam que esse é um sistema não linear de solução para a gente resolver. E sistemas não lineares não têm métodos tradicionais. Então, tu vai desenvolver o teu método, somar duas equações, anular uma variável e ir substituindo nas outras, usar outro processo de solução de sistemas. Vou te mostrar o que eu escolhi. Então, eu reescrevi aqui as 3 equações, só para ficar mais claro, e a gente vai ter que resolver esse sistema aqui de 4 equações e 4 incógnitas. O
que eu vou fazer? Quando eu tenho uma equação, tudo que eu faço de um lado, se eu fizer do outro, a equação, a igualdade permanece. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, essa equação todinha aqui, eu vou multiplicar por x. Essa equação todinha aqui, eu vou multiplicar por y. E essa equação todinha aqui, eu vou multiplicar por z. Dessa maneira, olha o que eu vou achar. Vou fazer em azulzinho para a gente não se confundir. Desse lado aqui eu vou ter x, y, z, que é o nosso volume, igual a lambda 2xz mais yx. Estou multiplicando tudo por x. Aqui essa outra vai ficar xyz igual a lambda 2yz, desculpem. 2, estou multiplicando por y. 2yz mais xy. E a próxima vai ficar xyz, estou multiplicando por z, lambda 2xz mais 2yz. Ora, se tu lembrares que essa aqui eu chamei de 1, essa de 2, essa de 3, essa de 4, eu vou fazer a equação 1 igual à equação 2. Por quê? Ó? Porque elas são iguais a x, y, z. Então, essa expressão é igual a essa. Então, certamente, vou botar aqui em azulzinho, 2xz mais yx é igual a 2yz mais xy. Se essa igualdade é verdadeira, ó, passa para um lado, passa para o outro, esse cara aqui vai embora com esse. E aí eu tenho 2xz igual a 2yz. Passou o 2 para lá dividindo, o 2 foi embora com esse. O z foi embora com esse. Sobrou o quê? X igual a y. Se eu ainda fizer da mesma maneira agora, as outras duas, eu vou fazer 2 igual a 3. Essa é a 2, essa é a 3. Elas também são iguais a x, y, z, certo? Então, eu vou fazer lá, ó, 2yz mais xy é igual a 2xz mais 2yz. Ora, quando eu faço isso, ó, passou para lá, esse cara foi embora com esse. Sobrou xy igual a 2xz. Ora, esse x vai embora com esse. Então, eu encontrei que y é igual a 2z. Se x é igual a y e y é igual a 2z dessas três equações, lembrem-se que eu tenho uma quarta equação. Ora, de posse dessa informação aqui, eu tenho x igual a y e y igual a 2z. Então, x também é igual a 2z, concordam? Ó, eu tenho tudo isso. Eu vou substituir aqui na quarta, ó. 2xz, eu vou ter, se eu substituir tudo por 2z, né? Eu vou ter 4z quadrado. 2yz, eu vou ter 4z quadrado. E x vezes y, eu vou ter de novo 4z quadrado. Tudo isso é igual a 48. Que informação que eu tenho aqui? Que 12z quadrado igual a 48. Que z quadrado é igual a 48 dividido por 12, que é 4. Então, z é igual a raiz quadrada de 4, que é mais 2 ou menos 2. Como eu estou pensando que z equivale a uma medida, z é igual a 2. Se eu achei que z vale 2, gente, quanto é que vale o x e o y? O y é 2 vezes o z, então o y é igual a 4 e o x é igual ao y, que é igual a 4 também. Significa que as medidas da nossa gaiola, que ocupam 48 metros quadrados de tela e que tem o maior volume possível, devem ser 2 metros por 4 metros. Agora, para resolver o mesmo problema utilizando o método tradicional de solução de problemas de otimização, o que a gente tem que pensar? A gente tem um problema, que é o volume que eu quero maximizar, e eu tenho a área, que é a minha restrição, a área de tela que eu posso usar. Para eu poder fazer isso, eu preciso escrever a função em função de duas variáveis. Então, o que tal aqui? Ó? Na minha restrição, eu vou isolar a variável z. Por exemplo, eu posso botar o z em evidência aqui, ó, eu vou ter 2x mais 2y é igual a 48 menos xy.
Tudo isso está multiplicando, passou para lá dividindo. Z igual a 48 menos XY sobre 2 vezes x mais 2y. Tudo isso está multiplicando, passou para lá dividindo. De posse dessa informação aqui, ó, eu vou substituir essa informação lá na função que deve ser maximizada. Então, minha função volume vai ser xy, que multiplica z. E o z é 48 menos xy sobre 2 que multiplica x mais y. Certo? Ora, se tu quiser escrever mais bonito, dá para fazer esse xy ali, multiplicar todo mundo. 48xy menos x quadrado y quadrado sobre 2x mais y. Essa aqui, ó, é a função que deve ser maximizada. É uma função volume que depende de x e de y. Então, para eu maximizar ela, eu maximizo nos pontos críticos. E quais são os pontos críticos? Os pontos onde a derivada é igual a zero. Putz, mas a função depende de duas variáveis. Então, cabeça, tu vai ter que fazer a derivada do volume em relação a x e vai igual a zero. E vai fazer a derivada do volume em relação a y igual a zero. De maneira que tu seja capaz de determinar duas equações. Então, tu vai ter duas equações e duas incógnitas para determinar os valores de x e y que satisfaçam estas equações. Vamos lá, eu já fiz as derivadas e vou te mostrar. Ora, para a gente fazer a derivada do volume em relação a x e em relação a y, eu tenho uma divisão. Eu tenho que usar a regra do quociente, ó. A de baixo ao quadrado, a de baixo copiada, a de cima derivada, menos a de baixo derivada e a de cima copiada. Essa aqui é a regra da derivada, quando eu tenho a de cima e a de baixo eu quero fazer a derivada. Então, a gente vai fazer aqui, ó, a de baixo ao quadrado. A de baixo ao quadrado vai ser 4x mais y ao quadrado. A de baixo copiada, 2x mais y, vezes a de cima derivada. De cima derivada em relação a x, ó. Então, vai ficar, ó, 48y menos 2xy ao quadrado. Tudo isso aqui é a de cima derivada. Menos a de baixo derivada. A de baixo derivada em relação a x. A derivada em relação a x vai ser 2. A derivada desse é rosca. E a de cima copiada, 48xy menos x quadrado, y quadrado. Uf, tudo isso aqui. Para eu fazer a derivada em relação a y, eu vou usar a mesma regra, a regra da divisão. Só que agora eu vou derivar em relação a y, ó, a de baixo ao quadrado. A de baixo copiada. A de cima derivada em relação a y. Quando eu derivo isso aqui em relação a y, vai ficar 48x. Quando eu derivo esse cara aqui em relação a y, vai dar menos 2x quadrado y. Menos a de baixo derivada, derivada desse aqui em relação a y, desse é 0, desse é 2. E a de cima copiada, 48xy menos x quadrado, y quadrado. Ó, pessoal, tu pode agora efetuar os produtos para ajeitar a casa. A tia já fez, ó. Aqui embaixo, juntando e anulando os termos semelhantes, tu vai achar aqui em cima o seguinte, ó. Y ao quadrado, eu estou copiando aqui porque deu um certo trabalho para fazer. Menos 2x ao quadrado, mais 48, menos 2xy mais x ao quadrado. E aqui embaixo a gente achou 2x mais y ao quadrado. Eu já simplifiquei todo mundo aqui por 2, porque tinha 2, 2 e o 4. Aqui embaixo também dá para simplificar tudo por 2, vai ficar 2x mais y ao quadrado. E aqui em cima ficou x quadrado, 48, menos 2xy menos x ao quadrado. Pessoal, o nosso objetivo é descobrir o valor de x e y que satisfaz esse sistema. Te liga que a gente tem duas equações iguais a zero e duas incógnitas, que são o x e o y. Então, eu posso, se eu quiser, igualar uma equação à outra, porque ambas são iguais a zero. Ó. E se eu igualar
a de cima igual a de baixo, percebe ó, que se eu juntar esse cara aqui com esse, eu tenho menos x quadrado. Então, esse fator é igual a esse e o de baixo é igual. Se eu fizer dv dx igual a dv dy, esses fatores vão se anular, vai sobrar, ó, y quadrado igual a x quadrado. Então, qual a informação que eu tenho daqui? Que y igual a x. Se y igual a x, voltando em alguma das equações, por exemplo, vou pegar essa aqui de baixo, eu tenho que 48 menos 2xy, vou trocar y igual a x, então vai ficar 2x quadrado menos x quadrado, estou trocando y por igual a x. Isso aqui tem que ser igual a zero, ó, porque a gente sabe que esse fator tem que ser igual a zero. Um produto só é igual a zero quando um dos dois vale zero. Então, eu tenho que menos 3x quadrado igual a menos 48, certo? Então, eu tenho que x quadrado é igual a 16, x é igual a raiz quadrada de 16, que é mais ou menos 4. Como o nosso x está representando uma dimensão, só posso pegar o positivo, x igual a 4. Se x igual a 4, y igual a 4. Se x igual a 4, y igual a 4, eu sou capaz de descobrir o z que a gente tinha isolado na lâmina anterior. Vou escrever aqui para vocês. Ó, nós acabamos de encontrar que x era igual a 4 e y igual a 4. Agora eu vou pegar essa informação aqui, ó, na função que eu estava isolando ali para descobrir quanto vale o z. Então, z vai ser 48 menos 4 vezes 4 sobre 2 vezes 4 mais 2 vezes 4. Se tu substituir aqui, tu vai achar 48 menos 16, 32. E aqui 8 mais 8, 16. Quanto é que deu z? 2. Ó, z igual a 2, x e y igual a 4. Quanto que nós tínhamos descoberto pelos multiplicadores de Lagrange? O mesmo resultado, certo? Porque o problema é o mesmo. O que eu te mostrei aqui foram dois caminhos distintos. O método tradicional, que é esse, pega a função que tu quer maximizar, a restrição, isola uma das variáveis e substitui, descobre os pontos críticos, que faz as derivadas e iguala a zero e resolve o sistema, ou o método dos multiplicadores de Lagrange, que faz a restrição proporcional à derivada da função a maximizar ou minimizar. Nossa, tu vai descobrir qual o melhor caminho para ti. Pouco importa o caminho, importa que tu chegue no objetivo, chegue no teu resultado final. E aí, entendeu o problema? Conseguiu escolher qual dos melhores métodos tu melhor te adapta? Se ainda ficou com dúvida, me procura pelas minhas redes sociais que eu te atendo. O Caboclo sempre responde. Agora eu fui. Beijos meus e do Caboclo. Tchau, tchau.